Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Com o aumento da população mundial e a necessidade de travar emissões de gases com efeito estufa ligados à produção animal, a produção de alimentos em laboratório tem sido descrita como uma das opções viáveis nas sociedades de grande consumo. As autoridades alimentares de países como os Estados Unidos, o Reino Unido ou França começam a aprovar estas produções, adivinhando a consolidação de uma nova tendência no setor. Mas que riscos comporta a comida de laboratório? Como pode mudar a forma de nos alimentarmos? Como é que tudo isto se liga ao debate das desigualdades e da erradicação da fome? Na véspera de mais um Dia Mundial da Alimentação, o tema vem ao Da Capa à Contracapa, com os nossos convidados Vítor Espírito Santo, a liderar um programa de investigação e desenvolvimento de biologia celular na Oxton Farms, em Londres, e Manuela Pintado, diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos a encontrar-nos de forma remota neste Da Capa à Contracapa. Para já, Manuela Pintado, começa por si. O ponto em que nos encontramos é aquele mais próximo que nunca da generalização de uma comida de laboratório para os mercados, ou estamos ainda a falar de frações muito pequenas, tendo em conta não só a escala da produção, mas também a capacidade de produção que está a ser testada em vários pontos do mundo? Do que eu tenho conhecimento, e estive recentemente, a semana passada, há 15 dias, num evento nacional de agricultura celular, que também mostra de facto aqui a importância que o país está a dar a esta área, e portanto um conjunto de investigadores nacionais e de renome internacional reuniram-se e, portanto, essa discussão de facto da escala foi um tema muito importante e aquilo que eu tenho vindo a assistir desde 2014, onde foi apresentado aqui em Portugal o primeiro hambúrguer produzido na Holanda, penso que o acelerar tem sido enorme. Enorme, por um lado, porque os investigadores multiplicaram imenso em várias partes do mundo os estudos realizados nestas áreas, tanto a nível da carne, como a nível já de novas fontes marinhas, por exemplo. Segundo, porque, se pensarmos em 2023, grande investimento de empresas multinacionais na área de proteína alternativa posicionou em primeiro lugar todos os investimentos, onde também a agricultura celular esteve entre os primeiros, e portanto começaram-se a reunir condições para passar de um laboratório de investigação a concretizar um conjunto já de muitas empresas no mundo que decidiram abrir os seus laboratórios de investigação e que neste momento crescem já com escalas relativamente razoáveis. É importante salientar que a questão regulatória é um problema de limitação, sobretudo ainda na Europa, mas que brevemente vai ultrapassar o problema e não esquecer que já existe um país onde podemos consumir um produto de agricultura celular, onde em Singapura podemos, num restaurante, sentar-nos e provar um produto. Portanto, já existe uma escala suficiente para comercializar, temos que ultrapassar, sobretudo, o problema de regulamentação e acho que os próximos tempos vai haver cada vez mais um investimento crescente na escala da produção, que eu diria que os próximos 5 anos são altamente promissores no aparecimento e na comercialização destes produtos no mercado, na minha perspectiva. Vítor Espírito Santo está com a mão na massa, já esteve noutro ponto do mundo, agora está em Londres, está também em posição privilegiada para nos dizer em que ponto desta revolução estamos. Sim, eu felizmente tive um percurso, um pouco afortunado e que tive a oportunidade de trabalhar durante 6 anos na empresa baseada na Califórnia, nos Estados Unidos, chamada Good Meat,
que lançou o primeiro produto no mercado, portanto, o frango cultivado em Singapura. Portanto, eu estive muito envolvido nessa fase de aprovação regulatória que a professora Manuel mencionava. E, portanto, foi um processo muito importante para esta área, porque até 2020, quando discutíamos todas as questões e os desafios relativos a esta área, a questão regulatória era sempre definida como a principal e o maior desafio, e felizmente, pouco a pouco, essas barreiras têm sido ultrapassadas. Portanto, Singapura foi o primeiro país, e também nos Estados Unidos, em 2023, portanto, a empresa Good Meat e a Upside Foods conseguiram aprovações também para a venda dos seus produtos, que de momento penso que não estão a ser vendidos em nenhum restaurante, mas que existem, portanto, têm luz verde para avançar para essa comercialização. Na minha atual localização aqui na Europa, portanto, no Reino Unido, também tem havido muitos desenvolvimentos, e eu penso que tal como a professora indicou, essa parte regulatória vai ser muito interessante. Como é que a Europa se vai colocar, digamos assim, na avaliação destes produtos. Já existe uma estrutura montada para fazê-lo, portanto, toda uma série de regras e requisitos estão disponíveis. Portanto, as empresas já submeteram várias propostas e vários dossiês relativamente ao seu processo, portanto, estão a ser avaliados neste momento. Portanto, é expectável que nos próximos anos efetivamente haja muito desenvolvimento. Relativamente aos grandes desafios desta área, eu considero que nesta fase o grande problema ainda é a escala. Portanto, para esta área conseguir ter um impacto significativo ao nível ambiental e ao nível de uma alteração das práticas alimentares, portanto, tem que escalar muito mais do que aquilo que ainda tem neste momento, e o desafio nessa área é o investimento. Portanto, até aqui o investimento tem sido privado, por parte de fundos de investimento que investem em empresas privadas, e para construir uma fábrica de grandes dimensões, estamos a falar de centenas de milhares de euros, e para isso muitas vezes também são necessários apoios de governo para conseguir ter esse tipo de apoio, e para uma empresa sozinha tem sempre alguma dificuldade em construir uma fábrica dessa dimensão. Portanto, eu penso que nesta fase é o grande bloqueio, mas sem dúvida ao nível da tecnologia tem havido desenvolvimentos muito rápidos e a nível geográfico espalhados por todo o mundo. Professora Manuela Pintado referiu que as barreiras vão sendo tratadas pelos promotores do fundo desta revolução, mas como é que essas barreiras vão caindo aos poucos? Há garantias que a cada momento vão chegando de segurança, de manipulação, das origens destas investigações? No fundo, como é que estas barreiras estão a ser quebradas para a regulação? Sim, eu penso que o próprio histórico das proteínas alternativas nos vai mostrando isso. Eu penso que mais ou menos 2014, a entrada, por exemplo, das algas como uma alternativa proteica na Europa foi complicada, teve muitos anos de regulamentação para poder ser aprovado. Entramos logo a seguir com os insetos e, de facto, a necessidade de criar fontes alternativas e, inclusive, todo o apoio também da FAO ajudou a acelerar o processo e, portanto, encurtámos muito o tempo de regulamentação para pôr as primeiras farinhas, por exemplo, de inseto no mercado. E penso que agora também o facto de prévias fontes proteicas terem ultrapassado essas barreiras ajudará também muito esta etapa da agricultura celular se implementar no mercado. No entanto, o facto de necessitarmos de escala, temos aqui ainda alguns desafios que temos que ultrapassar para que este produto possa ser de acesso à população em geral. Neste momento, o custo que enfrentamos, dependendo, obviamente, do tipo de produto, ou carne, ou peixe, ou frango, ou outros produtos que estamos a colocar no mercado, obviamente que depende muito, sobretudo, do meio de cultura. Portanto, quando queremos crescer estas células e estas barreiras, penso que neste momento
o salto que demos em capacidade de isolar células de animais e propagá-las no laboratório cresceu exponencialmente e, portanto, neste momento, em 2024, a quantidade de espécies que está a conseguir ser multiplicada no laboratório cresceu imenso e, portanto, isso foi uma primeira barreira de propagação de forma segura destas células em quantidade e qualidade. E, portanto, penso que neste momento a tecnologia avançou rapidamente e também o número de investigadores e de empresas a fazê-lo cresceu muito. Portanto, ultrapassou-se essa barreira. Estamos ainda com uma barreira que tem também evoluído muito rapidamente, que é o meio de cultura. Nós temos que alimentar as células e esses meios são meios que até agora têm custos elevados e que se está a trabalhar rapidamente na redução desses custos. Penso que é outra barreira que nos últimos 2 anos, as alternativas que estão aparecendo no mercado, apesar de ainda ser um passo de estudo importante, também foi ultrapassado. Depois temos o segundo ponto, que é um terceiro ponto importante, que é a questão da qualidade sensorial. Nós podemos ter uma fonte proteica muito interessante, mas o consumidor só vai aceitar se no seu consumo tiver prazer em consumi-lo, não é? Porque o alimento por si tem que dar prazer ao consumidor. E, portanto, penso que a evolução que também estamos a ter em tecnologias que permitem colocar estas células em matrizes que processadas permitam ou ser uma alternativa e conseguir simular outros alimentos equivalentes produzidos pelo animal ou em condições de produção de carne em sistema de crescimento do animal, ou, por outro lado, também conseguirmos colocar muitas vezes estas células em consistências e com aromas e com sabores que façam e permitam dar prazer ao consumidor. Essas barreiras têm evoluído muito, hoje em dia inclusive com a impressão 3D, por exemplo, e com outras tecnologias, conseguimos fazer produtos que são perfeitamente aceitos pelo consumidor e que sensorialmente também lhe dão prazer. E isso foi uma terceira barreira que foi vencida e que penso que irá evoluir nos próximos tempos. Portanto, sobretudo, para além da regulamentação, e da escala que já foi aqui discutida e do investimento na escala, são 3 pontos que evoluíram muito e que eu acho que vão ajudar muito ao progresso rápido desta solução. Eu já vou à questão da sensorial, gostava muito de ouvir o Vítor sobre isso, mas antes disso, ainda na questão da regulação, Vítor, quão diferente é a abordagem norte-americana e europeia nesta matéria? Portanto, a abordagem norte-americana, pelo menos da experiência que eu tive, não existia necessariamente uma framework, não existia um conjunto de regras muito estabelecidas para a aprovação nesta área e, portanto, houve todo um processo de 4 ou 5 anos daquilo que eles chamam quase uma pré-avaliação, em que havia uma fase de consulta das empresas da área que podiam descrever o processo, podiam convidar as agências para visitar as empresas e perceber um bocado o processo de produção, porque uma das curiosidades também desta área é que, como é uma área muito nova, as empresas da área estão todas a seguir estratégias relativamente diferentes. Portanto, tal como a professora indicou, se calhar uma empresa usa uma impressão 3D para dar estrutura ao produto, se calhar outra empresa usa uma técnica de extrusão, que é uma técnica mais convencional utilizada na área alimentar. E então, digamos que não há um processo standard estabelecido para a produção de carne cultivada. E depois isso aliado a todas as diferentes espécies que podem ser produzidas, cria uma diversidade enorme que no início foi difícil para estas agências estabelecer e, digamos assim, criar uma espécie de regra normativa que se aplica a todos os processos. Portanto, a FDA nos Estados Unidos passou bastante tempo a tentar perceber o processo, a ter esta comunicação com as empresas, até finalmente lançar, digamos assim, a framework que foi, entretanto, utilizada para a avaliação das primeiras aprovações. Na Europa, curiosamente, o processo já está mais estabelecido há muito tempo. Eu diria que na Europa segue mais uma avaliação daquilo que é um novel food, portanto, de uma aplicação semelhante a qualquer tipo de proteína alternativa,
e no fundo a carne cultivada encontra-se incluída, digamos assim, englobada nessa categoria. Portanto, existem já uma série também de regras estabelecidas para a submissão de uma candidatura dentro dessa novidade, dessa aplicação, mas não diria que tem uma categoria tão diferente como acontece nos Estados Unidos, pelo menos até ao momento. Vítor, há pouco a professora Manuela falava aqui do processo anterior que pode ter facilitado algumas barreiras de regulação, mas certamente também do ponto de vista de científico e de toda esta investigação que está na base do processamento destes alimentos. Estou a falar das algas, por exemplo. Para situar os nossos ouvintes, hoje em dia consegue-se processar, no fundo, criar não apenas carne cultivada, mas também um cultivo de quase tudo? Ou o que é que se está neste momento a pesquisar maioritariamente de quem está do lado da produção? Eu diria que processos de cultivo estão muito desenvolvidos e quando pensamos, por exemplo, no cultivo de micro-organismos e outras espécies celulares menos complexas do que, por exemplo, células animais, portanto, uma técnica mais tradicional de fermentação, por exemplo, esses são processos que estão muito estabelecidos e que são parte da nossa dieta e muitas vezes nem nos damos conta. Quando vamos ao supermercado e temos uma lista de ingredientes, muitas vezes estes produtos de fermentação são, portanto, parte da lista e são essenciais para a produção de ingredientes, de sabores, etc. Portanto, curiosamente, não é, a área da carne cultivada acaba por ser, digamos assim, uma ponte entre esses processos de fermentação que conseguem ser feitos a uma escala muito elevada e a um custo mais reduzido e uma produção de células quase para aplicações médicas que era a tecnologia que existia até há cerca de 10 anos atrás, portanto era essa a aplicação. Eu quando comecei a minha carreira científica comecei a produzir células para aplicações biomédicas e a carne cultivada encontra-se aqui precisamente a fazer a ponte entre estes dois meios. Eu diria que sim, tendo em conta que se temos um bioreator que no fundo imita as propriedades do corpo do animal ou onde o organismo pode se desenvolver, neste caso pode ser células animais, podemos estar a falar de outro tipo de espécie. Se proporcionarmos esse ambiente e darmos o alimento correto às células, que algo me foi mencionado antes, o meio de cultura, hoje em dia, de facto, estão criadas as condições para conseguirmos cultivar, essencialmente, qualquer tipo de produto agrícola. E daí esta área da agricultura celular realmente estar em enorme expansão, porque nos dá imensas alternativas relativamente aos métodos tradicionais. Essa extração de células implica mexer organicamente em animais reais de uma forma, enfim, um pouco intrusiva? Sim, portanto, podemos fazer isolamento de células a partir de uma biópsia, portanto, o abate animal nem sequer é necessário e basta um simples isolamento, portanto, uma amostra pode ser suficiente para recolhermos as células necessárias para iniciar o processo de expansão. Portanto, aquilo que depois nós vamos fazer é transferir essas células para este reator, portanto, para essencialmente é como se fosse um fermentador, como um tanque de cerveja, um tanque de vinho, mas onde as células são cultivadas e alimentadas a uma temperatura adequada que imita as condições onde que as células tinham no corpo do animal. Portanto, dependendo também da mensagem ética da própria empresa, realmente pode efetivamente ser evitado o abate animal e podemos conseguir grandes resultados com uma população muito reduzida de isolamentos. Professora Manuela, onde é que entra de facto aqui a ética em todo este processo? A ética, como em qualquer processamento alimentar, passa pela transparência da indústria, não é? Desde as suas matérias-primas até às tecnologias e, sobretudo, aos ingredientes que usam na preparação do final. E, sobretudo, com uma garantia contínua de dois aspectos. O primeiro é a segurança, porque a segurança alimentar nenhum consumidor pode questioná-la e, portanto, quer seja no processamento tradicional, quer seja nas novas alternativas, a segurança alimentar é
um dado assente que o consumidor tem que assumir e que a indústria lhe tem que assegurar de forma contínua. E, portanto, o que se passa para as outras indústrias, a questão da agricultura solar terá que corresponder também a uma garantia de segurança desse produto, quer no crescimento das células, quer depois no processamento e nos aditivos que lhe é adicionado. E, portanto, a ética, para mim, passa muito por essa transparência. Depois, a ética passa também pela oportunidade de acesso a esses produtos. Portanto, isso é um aspecto importante quando falamos em que vamos realmente produzir uma nova fonte proteica com a agricultura solar, que é mais sustentável, mas tem que ser uma fonte que também seja de acesso à população geral, de acesso também a alguns países que não têm forma atualmente de a produzir em quantidade e em segurança e com a segurança necessária. E, portanto, aqui o termos uma fonte proteica inclusiva e que permita, de facto, o acesso a todos, é um espaço que, obviamente, vai ser determinado pela capacidade de crescimento, de investimento, de expansão, e acredito que um dia ela seja acessível a qualquer elemento da população pelo custo que tem. Portanto, a primeira fase entrará no mercado, provavelmente, como acontece um pouco no que aconteceu em Singapura, como mais um gourmet, que é colocado à disposição do consumidor e que nesta fase, pelo custo que implica, temos ainda o acesso mais limitado a todos os grupos da população, mas com o tempo e o investimento, e penso que será esse o objetivo, é de facto que eticamente esse acesso possa ser também garantido a todos. Há também aqui uma necessidade e alguma discussão que se coloca à volta, é também a necessidade da garantia de que esta produção não seja controlada por grandes grupos ou que seja monopólio de alguns grupos industriais internacionais. Isso também é um aspecto importante do ponto de vista do controle da produção da agricultura solar e, portanto, o que está também a acontecer agora é multiplicar várias startups e novas empresas. Esperemos que também garanta, de facto, a diversidade e a possibilidade de acesso em vários pontos do mundo com qualidade e custo que permita, de facto, este acesso por todos e para todos. Penso que são os aspectos mais importantes da questão ética no controle e também, obviamente, garantir sempre que a autenticidade e o controle da propagação seja garantidamente garantido como uma rastreabilidade total e com conhecimento total dessa rastreabilidade ao consumidor. Vítor Espírito Santo, no contexto que atravessámos da pandemia e todas as questões relacionadas com manipulação de animais, neste caso também inclusivamente muitas informações que ao longo destes anos de pandemia nos levaram a dúvidas sobre manipulações laboratoriais, isso não coloca uma pressão extra em relação ao item da segurança alimentar para garantir, no fundo, a confiança dos consumidores, porque admito que sem essa confiança dos consumidores a toda a linha, não há muita viabilidade para escalar também, do ponto de vista do mercado, a carne cultivada, por exemplo. Sem dúvida que mesmo a terminologia carne de laboratório é frequentemente vista com um certo desdém e é uma terminologia que não é necessariamente muito apelativa para o consumidor. Daí até grande parte da discussão nos últimos 5 anos até foi bastante concentrada também na própria denominação deste tipo de produtos e como é que eles devem ser colocados no rótulo. Daí, por exemplo, não é, eu sempre menciono a carne cultivada, que digamos assim tem sido o termo utilizado tanto pelas empresas, mas também nas aprovações regulatórias em Singapura e nos Estados Unidos. Uma questão importante na área da segurança alimentar é perceber também de que, embora se fale de carne de laboratório e embora o processo realmente comece num laboratório, no isolamento das células, a partir do momento que as células, digamos assim, estão escolhidas,
e o processo está estabelecido, a linha de produção assemelha-se a qualquer outra fábrica de produção alimentar e a escala efetivamente nunca vai ser um laboratório, vai ser uma vez mais semelhante se calhar a uma linha de fermentação que é usada frequentemente e hoje em dia na indústria alimentar e que o consumidor nem sequer se questiona. Isto para mim leva muito mais também para a adoção deste tipo de produtos por parte da indústria alimentar, porque a partir do momento em que, a nível de qualidade e a nível de custo, estes produtos atingirem os objetivos e os requisitos necessários, as grandes empresas multinacionais alimentares vão ser as primeiras a introduzir este produto no mercado e essa integração vai ser orgânica. Eu acho que às vezes eu tenho passado muito tempo da minha carreira nesta área a fazer educação do consumidor, educação do processo, mas às vezes também acho que há uma enorme lupa, um microscópio, digamos assim, sobre como é que fazemos esta carne, e a verdade é que se fôssemos avaliar e se fôssemos a um matador, ou se fôssemos ver como é que a carne hoje em dia chega aos supermercados, eu acho que também ninguém iria sair de lá com, digamos assim, a melhor imagem, não é? E eu penso que é importante também fazer essa comparação e perceber que estamos a escalas diferentes e que no fundo estamos até a ter uma transparência bastante grande a demonstrar como é que o processo é feito. Um último detalhe relativamente à segurança alimentar é que, precisamente, uma das grandes vantagens desta tecnologia é que nós temos um controle absoluto das células durante todo o processo de cultura. Ou seja, estas células, para terem aprovação regulatória, são avaliadas pela presença de vírus e qualquer outro tipo de patogénio que possa ser prejudicial para o consumidor. Portanto, temos a garantia de que as células que são produzidas foram testadas e mesmo no final do processo, após a recolha do reator, elas também são novamente testadas antes de serem formuladas no produto final. E isso realmente, em termos comparativos, por exemplo, com um pedaço de carne tradicional, ao nível de segurança alimentar, eu diria que é muito mais garantido que as células que estão a ser utilizadas até têm menos uma componente patogénica muito inferior àquela que consumimos hoje em dia na carne tradicional. Vítor, mas de que é que estão à espera as grandes gigantes da indústria desta matéria? Estão à espera da consolidação científica dos processos? Estão à espera, enfim, desta batalha longa do ponto de vista da regulação? Qual é o fator que vai fazer desencadear a escala? Porque percebemos que é preciso um grande investimento. Algumas destas empresas já investiram, portanto temos empresas no Brasil, por exemplo a JBS, uma das maiores empresas do mundo de produção de carne, investiu já na área e adquiriu uma percentagem de uma empresa baseada em Espanha, no País Basco, e está neste momento a construir um centro de investigação na área baseado no Brasil. Portanto, já temos exemplos de empresas de carne tradicional que estão interessadas. Também temos uma empresa em Portugal que eu, desde que comecei a trabalhar nesta área, está sempre presente nos congressos e que claramente está também interessada, digamos assim, a dar esse passo. Uma das questões que eu acho que falta neste momento é realmente o custo. Não querendo ser completamente cínico neste processo, mas eu acho que grande parte digamos assim, da motivação, por muito que nós tenhamos aqui a melhor proposta do mundo a nível de nutricional, a nível de sabor, etc., estes produtos nunca vão ter integração no mercado se não forem competitivos. Portanto, no final, é isso que faz a escolha do consumidor. E essas grandes empresas, no fundo, estão à espera que realmente o custo de produção baixe. O interessante deste paradoxo é que o custo de produção só pode baixar se for acompanhado de um aumento da escala. Portanto, é necessário um investimento também em unidades de produção, portanto, nos tais bioreatores de volumes muito elevados, para nós conseguirmos efetivamente ter um preço comparativo com a carne tradicional. Um elemento final na área do custo também tem a ver com o apoio dos governos. Portanto, a carne tradicional, quando a compramos no supermercado, só tem o preço que tem hoje em dia, porque é altamente apoiada e
e alimentada, digamos assim, por apoio governamental, não só na área da produção da carne em si, mas também toda a agricultura de suporte ao nível de ração, etc. E os Estados Unidos, por exemplo, são um grande exemplo de um grande lobby que existe à volta dessa economia. Portanto, seria importante países como, por exemplo, Singapura. Singapura desenvolveu-se mais rapidamente nesta área precisamente porque houve um apoio muito direto do governo que estabeleceu que até 2030 queria ter 30% da produção alimentar no seu próprio país, uma vez que Singapura é um Estado que depende da importação, essencialmente, de quase todos os seus produtos alimentares, e que definiu a carne cultivada como um dos objetivos para, digamos assim, desenvolver o seu motor económico e de independência alimentar. Mas o Vítor acha que esse apoio público é essencial mesmo para dar esse salto? Eu penso que é importante. Eu penso que o caminho do custo e da escala vai demorar uma década, no mínimo. Estamos a falar, portanto, de um processo só de construção de uma fábrica de larga dimensão, demora facilmente 2 a 3 anos. Portanto, para termos várias dessas espalhadas pelo mundo, estamos a falar facilmente de uma década e, portanto, para essa construção ser acelerada, eu penso que apoio não dependente apenas de fundos privados será importante. Professora Manuela, há aqui uma espécie de um paradoxo. Há pouco estava a falar da necessidade de disseminação, mas como o Vítor argumentava, é preciso uma massificação de produção também para tornar competitivo em todos os mercados. Ou seja, as coisas nunca vão deixar de estar nas mãos da grande indústria. Como é que se resolve este paradoxo? Sim, eu acho que a indústria só vai produzir aquilo que o consumidor conseguir consumir e, portanto, eu penso que aqui, acima de tudo, há um trabalho muito grande de literacia e de informação ao consumidor. O consumidor tem que ser ele próprio a fazer as escolhas, não é? E, portanto, é importante estar informado de forma transparente sobre o que o mercado lhe pode dar e ser ele próprio a fazer essas escolhas. Portanto, sabemos que vamos ter cada vez mais alternativas proteicas diferenciadas no mercado e que ele dá entre o prazer que lhe pode dar essas diferentes fontes e, sobretudo, também o valor nutricional que cada uma dessas fontes lhe pode trazer e, sobretudo, cada vez mais também muito focado na promoção da sua saúde, será sem dúvida decisivo também para a apetência do consumidor sobre estes produtos. Portanto, obviamente que o preço, como todos sabemos, no mercado alimentar é aquele que define o maior consumo, porque é aquele que a maior parte dos consumidores opta por um preço mais baixo, mas depois seguidamente vem cada vez mais o valor nutricional, vem cada vez mais também o sabor do produto e a qualidade do produto. E, portanto, aqui eu acho que esse paradoxo é um paradoxo de escala para podermos conseguir ter um acesso a custos equivalentes a outros produtos do mesmo grupo no mercado, mas sobretudo também temos que informar e eu penso que isso só é possível, de facto, com o apoio de conhecimento científico que possa ser cada vez mais comunicado e disseminado para que o consumidor, dentro das suas escolhas alimentares, possa ter essas escolhas serem realizadas entre a sustentabilidade, o valor nutricional e a promoção da sua saúde, que façam escolhas pelo preço, naturalmente, porque existirá sempre, mas cada vez mais informadas. E eu penso que é a partir daí que o nosso consumidor consegue mudar este paradoxo. Professora, mas admite uma política pública, um incentivo de Estado, uma estratégia nesse sentido? Tendo em conta, eu vou colocar aqui o cenário de base, que tem sido muito articulado, que tem a ver não só com as necessidades de alimentação, mas também com a necessidade
de baixar, no fundo, a fatura carbónica de todo o processo alimentar. Isso pode levar-nos a estratégias, à disseminação de estratégias nacionais, públicas, que orientem e que eventualmente apoiem, até subsidiem estas produções? Concordo, sim, completamente. Eu acho que a pressão que temos a nível da Comissão Europeia, a nível global, mas nós muito mais focados na Comissão Europeia, do que são as reduções das emissões, obviamente que vai obrigar a cadeia alimentar a estar toda alinhada e, sobretudo, a regulamentação. Por um lado, a forçar e a criar pressão sobre estas novas alternativas, mas, por outro lado, também a saúde pública e todo o apoio que o governo tem que dar ao consumidor e, sobretudo, a informação e, sobretudo, os incentivos que tem que haver entre a indústria alimentar e a própria compra pelo consumidor tem que ser orientada para a sustentabilidade. A este propósito, eu gostava de lhe perguntar, Vítor, quais são os fatores determinantes ao nível do custo da produção? Em qualquer indústria normal, a mão de obra é decisiva, a intensidade da mão de obra é muito importante e, por isso, muitas indústrias são situadas, por exemplo, na Ásia. Neste tipo de indústria, na carne cultivada, neste tipo de trabalhos, é irrelevante a localização geográfica ou isso poderá fazer a diferença? Não é de todo irrelevante, portanto, essa justificação que indicou aplica-se também aqui. A mão de obra barata continua a ser importante para reduzir o custo de produção. Também o próprio custo do terreno, não é? Por exemplo, dando o exemplo de Singapura não é necessariamente o país ideal para produzir carne cultivada, porque o custo de uma zona urbana e a mão de obra também é muito mais cara. Portanto, efetivamente, esse tipo de regras, digamos assim, aplicam-se também para a produção da carne cultivada. Eu diria que os grandes desafios ao nível do custo, tal como também já foi indicado anteriormente nesta conversa, portanto, o meio de cultura que basicamente é a ração, o alimento, neste caso o líquido, não é? Que é dado às células, é sem dúvida um dos maiores componentes desse custo. As empresas têm feito um enorme progresso na área, portanto, e já existem estudos científicos publicados por algumas das empresas que indicam efetivamente uma redução dos custos do meio de cultura para níveis que tornam este processo competitivo à escala. Outra questão tem a ver também com a eficiência, e quando eu me refiro à eficiência tem a ver com a densidade, digamos assim, de células ou de proteína que conseguimos extrair de uma determinada escala de um reator. Portanto, digamos que se hoje em dia estamos a pensar numa escala de 10, portanto, daqui a 5 ou 10 anos, idealmente deveríamos tentar produzir 10 vezes ou 100 vezes mais células do que aquelas que estamos a extrair, digamos assim, no mesmo volume de cultura. O Vítor fala muito em 10 anos, num parâmetro de 10 anos. É assim que vê este tema? Sim, eu vejo este tema porque eu penso que nesta fase, não é, tem havido um certo abrandamento até na área do investimento privado, muito por culpa, digamos assim, da economia. Nos últimos 2 anos, as empresas privadas e o investimento, não só nesta área, mas noutras áreas também da biotecnologia, têm sofrido aquilo que falam do vale da morte. Portanto, há uma espécie de consolidação em que portanto, as empresas têm que se focar naquilo que é essencial para efetivamente escalar e realmente apenas as empresas fortes serão capazes de sobreviver a este processo. E depois voltamos a falar outra vez da escala. Portanto, a escala tem a ver com todas estas discussões que tivemos até agora, ao nível tanto da construção, mas também de reunir, digamos assim, o financiamento e reunir o apoio essencial. Eu gostava de perguntar-lhe em relação aos benefícios ambientais tidos como um dos argumentos básicos, de facto, de toda esta revolução, digamos assim. No entanto, como aqui estava a dizer o Vítor, é natural que aqui se aplique também o mesmo raciocínio em relação à lógica de
ter custos de produção mais baratos. E isto, pela lógica que temos visto, tem a ver com deslocalização e massificação de produções em determinados continentes. O que coloca, de novo, o problema das logísticas, que obriga, por exemplo, a fortes emissões de CO2 devido aos transportes envolvidos. Mais uma vez aqui, não estamos outra vez a cair no mesmo erro do ponto de vista de um combate carbónico que não é propriamente o centro da discussão? Sim, concordo. Eu acho que aqui esse ponto não deveria ser colocado, porque, na verdade, a oportunidade de um cultivo neste formato é, de facto, podermos não depender de condições climáticas ou de solo e, portanto, eu diria que cada país pode ter a sua estratégia de produção e não termos que estar dependentes de matéria-prima. Acabámos por ouvir também há pouco o Vítor salientar que foi um dos fatores que fez a Singapura investir e estimular esta produção para ficar menos dependente de fornecimento externo. E, portanto, eu penso que é uma oportunidade, mas tem que ser vista exatamente por produção mais local, em que os custos de transporte sejam evitados. Por outro lado, também é um aspecto importante aqui na questão das emissões, é que quando também olhamos para este tipo de produção, olhamos também para estruturas alargadas de reatores que energeticamente têm, para além do custo elevado, portanto, também um impacto ambiental elevado. E, portanto, é importante que esta transição para o crescimento e a expansão de escala desta cultura seja assegurado também cada vez mais por sistemas que permitam energias alternativas e possam também reduzir esse custo. Não podemos criar uma alternativa que, do ponto de vista de impacto ambiental, seja, pelo menos do ponto de vista energético, de elevado impacto negativo. E, portanto, temos que também, ao mesmo tempo que pensamos na escala dos reatores, na sua localização, na sua eficiência, temos que também pensar aqui na questão da energia que esses reatores vão utilizar e tentá-la tornar com o menor impacto possível ambiental. Portanto, utilizando energias alternativas também. É um ponto crítico que não podemos esquecer, porque a alternativa que estamos aqui a desenvolver é para reduzir esse impacto ambiental e, portanto, todo o design ou o ecodesign que podemos falar, se podemos assim falar, de um produto futuro que esteja no nosso prato, deve ser concebido desde a sua produção até à sua colocação perante o consumidor, exatamente com uma análise crítica de todo o LCA e de todo o impacto ambiental ao longo da cadeia, que garanta que esse novo produto não tem impacto superior. E, portanto, esta questão do transporte e esta questão, sobretudo, energética na sua produção, acho que são aspectos que devem acompanhar a evolução na expansão e na escala da produção de cultura celular. Por fim, a questão sensorial. Vítor, não posso deixar de lhe perguntar, esta aposta na gordura cultivada tem exatamente a ver com a questão dos aromas e dos sabores? Sim, exatamente. Portanto, neste momento, a empresa onde eu trabalho dedica-se à produção de carne cultivada, à gordura cultivada, peço perdão, de porco. Portanto, é a espécie de eleição neste momento. E o desafio aqui é desenvolver este tipo de gordura não só para carne cultivada em geral, mas também para atuar como um produto híbrido com produtos de substitutos vegetais de carne, portanto plant-based, que já existem no mercado, e de forma a melhorar, portanto, as suas propriedades organolépticas e sensoriais. Portanto, um dos desafios que é conhecido na área dos produtos de origem vegetal, especialmente os mais processados, tem a ver com alguma falta de sucesso por vezes devido aos produtos não terem ou não irem de encontro ao sabor dos consumidores. Portanto, não conseguem de facto imitar as propriedades desejadas de uma carne tradicional, digamos assim.
E é conhecido e sabido a nível nutricional e a nível culinário que são as gorduras animais responsáveis por elevar, digamos assim, a qualidade e aquilo que nós desfrutamos quando comemos um pedaço de carne. E, de facto, nós conseguimos reproduzir muito bem esse processo em cultura. Portanto, as nossas células animais acumulam os lípidos, o perfil de gordura típico de uma gordura animal e realmente nos nossos protótipos e nas propostas que temos desenvolvido consegue-se ver uma melhoria substancial quando mesmo com a inclusão de uma pequena percentagem de gordura no produto final. Uma pequena provocação, Vítor, do ponto de vista português. E consegue ter o mesmo efeito, por exemplo, no tradicional bacalhau que os portugueses consomem? Ao nível da gordura? Por exemplo, para trazer o sabor que os portugueses e gerações portuguesas se habituaram, por exemplo. É possível aplicar isso sem ser na carne, ou seja, noutro tipo de espécies? Sim, existem outras empresas a nível mundial que também estão a trabalhar, portanto, em gordura para aplicações diferentes tipos de peixe. E é possível, efetivamente. Para bacalhau não tenho conhecimento de nenhum caso em específico, pelo menos, mas não tenho dúvida que seja possível. Podia falar da sardinha, porque os estoques têm limitações e eventualmente poderá ser uma possibilidade, ou é completamente impossível? Não é impossível. Aqui a questão da sardinha também é um bocado a expectativa depois do que será o produto final, uma vez que a sardinha, não é? Nós estamos habituados a ter a sardinha com espinha, etc. Portanto, essa não seria provavelmente a prioridade, digamos assim, para um produto de carne cultivada, mas ao nível da reprodução do filete, digamos assim, da sardinha, penso que sim, que seria possível reproduzir esse tipo de efeito e devo, aliás, dizer que acho que é uma oportunidade necessária, porque efetivamente os nossos oceanos estão devastados ao nível, não é? Ao nível marinho, a diversidade é muito reduzida e é um problema real. E efetivamente a criação de uma alternativa é necessária para não perdermos efetivamente essas memórias e essa qualidade de produtos que estamos habituados hoje em dia. Por fim, professora Manuela, outra provocação, mas que eu acho que poderá estar na cabeça de alguns que nos estão a escutar, que diz respeito ao seguinte: ora, com toda esta tecnologia, para quem não for propriamente um amante de sentar numa mesa, se calhar perguntaria, mas poderemos transformar isto, por exemplo, em comprimidos, juntando todas estas propriedades, estas proteínas e até inclusivamente algumas naturezas de sabor, e deixarmos de ter pratos como nós os temos atualmente, mantendo sabores, mantendo as características nutricionais, ou é toda uma outra discussão que não tem nada a ver? Bem, eu acho que há uma tendência do futuro da alimentação é cada vez mais o que nós chamamos de alimentação personalizada. Portanto, está claro e é muito claro que a tendência vai ser cada consumidor fazer as suas opções em função, para além das suas escolhas sensoriais, também adaptá-la às suas necessidades nutricionais ou mesmo a permitir modular a sua saúde. E, portanto, essas escolhas vão ser a tendência. Portanto, cada vez mais eu ter uma bolacha adaptada ou um cornflake adaptado, e cada vez procuramos mais, ou seja, porque eu vou para a hora do desporto e levo um tipo de alimento, ou porque de facto estamos a desenvolver novos alimentos para populações mais idosas com necessidades específicas. Portanto, esse futuro está aí e a personalização vai ser cada vez mais importante. No entanto, é fundamental não esquecer que a alimentação e a refeição em particular e o momento é um momento extremamente importante social. E cada vez mais eu diria que o momento da partilha com os amigos, a refeição, é um momento que, para além do valor nutricional que ele implica, para além de o podermos fazer mais ou menos equilibrado, mas sempre na promoção da saúde, é fundamental em um aspecto de emoção e que traz também um conforto e uma partilha social muito importante. Portanto, eu diria que o comprimido, em algumas situações, sobretudo de conveniência,
poderá vir a existir, sobretudo para colmatar alguma necessidade específica, tal como já existe no suplemento, mas a substituição completa de uma refeição seria também assumirmos que não queremos partilhar a refeição e o momento de comida com prazer e com os amigos ou com a família, e socialmente também será um aspecto muito negativo para a sociedade. E, portanto, eu penso que não vejo uma evolução mais personalizada, um condicionamento cada vez maior das formulações em função do consumidor, mas, sobretudo, o prazer de comer vai continuar a existir e vai continuar a fazer parte da nossa cultura e, sobretudo, parte da nossa socialização. E, portanto, acredito que existe no futuro. A mesma pergunta para si, mesmo para fechar muito rapidamente, Vítor, é esta história dos comprimidos e de cápsulas, é esta revolução levada a um extremo desnecessário? Bem, eu espero que a evolução não vá nesse sentido. Acho que partilho da opinião da professora e acho que uma refeição, comida, alimentação é muito mais do que simplesmente o valor nutricional, é toda uma cultura e no fundo aquilo que nós estamos aqui a propor é apenas adicionar uma alternativa para que as pessoas possam também desfrutar em conjunto, mas não digo que isso não seja uma possibilidade e que se calhar para algumas pessoas até pudesse ser uma opção interessante, mas não penso que se enquadre na maioria dos consumidores. Muito obrigado. Vítor Espírito Santo, Manuela Pintado, foi a nossa conversa sobre a comida, a carne cultivada e este futuro da alimentação que já é presente para alguns, apesar da necessidade de transformar em algo eventualmente até disponível para todos, sobretudo aqueles que mais precisam. Reflexão neste contexto do Dia Mundial da Alimentação no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Versão integral desta conversa em podcast nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.